Seu nome é Jesus, a promessa do amor de Deus cumprida. Max Lucado. Jesus foi ao mesmo tempo comum e incomum. Alternava entre o normal e o heróico. Em um momento estava entre os jogadores de dominó no parque, e no instante seguinte, ordenava que o inferno saísse de um homem louco, que a doença saísse de um moribundo e que a morte deixasse o morto. Quem foi esse homem que falava tão facilmente com crianças e pescadores? Com viúvas e ondas? Essa é a pergunta que se repete há séculos e que chega até nós hoje. Sua história foi extraordinária. Considerava-se divino, entretanto, permitiu que um soldado raso do exército romano enfiasse um prego em seu pulso. Exigiu pureza, porém, levantou-se para defender os direitos de uma prostituta arrependida. Chamou os homens a marchar, todavia, não admitiu que o chamassem rei. Enviou homens ao mundo, mas equipou-os apenas com joelhos dobrados e lembranças de um carpinteiro ressurreto. Não podemos considerá-lo simplesmente um bom mestre. Suas declarações são demasiadamente ultrajantes para limitá-lo à companhia de Sócrates ou Aristóteles. Também não podemos categorizá-lo como mais um dos muitos profetas enviados para revelar verdades eternas. Suas próprias declarações eliminam essa possibilidade. Quem é ele? Vamos tentar descobrir. Vamos seguir as pegadas de suas sandálias. Vamos nos sentar no chão duro e frio da gruta onde ele nasceu. Vamos sentir o cheiro de serragem de sua carpintaria. Vamos ouvir suas sandálias golpeando o chão duro das trilhas da Galileia. Vamos suspirar ao tocar as feridas curadas do leproso. Vamos sorrir ao ver sua compaixão para com a mulher junto ao poço. Vamos deixar que nossa voz se eleve com os louvores da multidão. Vamos tentar vê-lo. Esta é minha oração, que, à medida que você escute este livro, Jesus deixe de ser uma figura disforme, saída de uma miragem no deserto, para transformar-se na face tangível de um grande amigo. Minha ideia é simples. Vamos visitar alguns lugares por onde ele passou e algumas pessoas em quem tocou. Junte-se a mim em uma busca por sua Deus-humanidade. Você pode se maravilhar. O que é ainda mais importante é que você pode ser transformado. Jesus, ele podia segurar o universo na palma da mão, mas abdicou disso para flutuar no ventre de uma virgem. O local humilde do nascimento. José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-os em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. A imaginação de qualquer pessoa fica inquieta ao pensar na conversa que o dono da hospedaria teve com sua família à mesa do café. Alguém mencionou a chegada do jovem casal a noite anterior? Perguntou como estavam? Ou comentou a gravidez da moça que veio montada em um jumento? Talvez. É bem possível que alguém tenha tocado no assunto. Contudo, na melhor das hipóteses, se alguém levantou a questão, ela não foi discutida. Não havia nada de extraordinário neles. Foram provavelmente apenas mais umas das muitas famílias rejeitadas naquela noite. Além do mais, quem tinha tempo para conversar sobre eles com tanta agitação ao redor? Augusto fez um enorme favor à economia de Belém quando decretou a realização de um censo. Quem poderia se lembrar disso em um momento de tanto alvoroço no vilarejo? Não é muito difícil que alguém tenha mencionado a chegada do casal ou se preocupado com a condição da moça. Estavam ocupados demais. O dia seria cheio. Tinham de preparar o pão do dia. As tarefas da manhã precisavam ser realizadas. Havia coisas demais em que pensar para imaginar que o impossível havia acontecido. Deus viera ao mundo por meio de um bebê.
Não poderia haver lugar mais humilde para o nascimento. Do lado de fora, havia um grupo de pastores. Estavam sentados no chão em silêncio. Talvez perplexos, talvez com medo, mas certamente maravilhados. Sua vigília noturna fora interrompida por uma explosão de luz vinda do céu e uma sinfonia de anjos. Deus vai até aqueles que têm tempo de ouvi-lo. Assim, naquela noite, sem nuvens, ele foi até simples pastores de ovelhas. Ao lado da jovem mãe está o pai cansado. Se há alguém sonolento ali, é ele. Não se lembra da última vez em que se sentou. Agora que aquela agitação havia diminuído, agora que Maria e o bebê estavam confortáveis, ele se encosta à parede do estábulo e sente os olhos pesarem. Ele ainda não havia entendido tudo. O mistério do evento o confunde. Entretanto, não possuía forças para pensar naqueles questionamentos. O importante é que o bebê está bem e que Maria está segura. Com a chegada do sono, lembra-se do nome que o anjo pediu que ele colocasse no menino: Jesus. O nome dele será Jesus. Maria, porém, está bastante desperta. Puxa, como ela é jovem! Sua cabeça repousa sobre o couro macio da cela de José. A dor foi suplantada pela admiração. Ela olha para a face do bebê, seu filho, seu Senhor, sua majestade. Neste ponto da história, o ser humano que melhor compreende quem é Deus e o que está fazendo é a adolescente deitada naquele estábulo mal cheiroso. Ela não consegue tirar os olhos dele. De alguma forma, ela sabe que está segurando o próprio Deus. Ele acalmou a tempestade com uma ordem. Ele ressuscitou o morto com uma proclamação. Ele redirecionou a história do mundo com a vida. Ele veio não como um clarão de luz, nem como um conquistador inacessível, mas como aquele cujos primeiros choros foram ouvidos por uma moça simples e um carpinteiro sonolento. Uma interpretação celestial. Deus tocou o ombro coletivo da humanidade. Com licença, disse ele, e a eternidade interrompeu o tempo. A divindade interrompeu a carnalidade e o céu interrompeu a terra na forma de um bebê. O cristianismo nasceu de uma enorme interrupção celestial. Pergunte aos pastores de Belém. Sabemos muito pouco sobre esses homens. Como se chamavam? Qual sua idade? Quantos trabalhavam naquela noite? Não sabemos, mas de uma coisa temos certeza. Eles não tinham expectativas de agitação. Aqueles homens cuidavam de ovelhas. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando contas dos rebanhos de ovelhas. Presumimos que ovelhas dormem. Além do mais, esse era o turno da noite. Era praticamente como olhar a tinta secar. Pastores olhando ovelhas dormirem? Dizer essa frase é mais excitante do que o trabalho em si. O maior desafio deles era não dormir. Aqueles homens nem sequer aventavam a hipótese de qualquer alvoroço. Também não desejavam nada disso. Qualquer agitação era sinônimo de coisa ruim. Lobos, pumas, ladrões. Pastores valorizavam o previsível. Ansiavam pela calma. Seu único objetivo era poder dizer às esposas: nada aconteceu esta noite. O fato de desejarem uma noite tranquila, porém, não significava que a teriam. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. A mudança sempre traz medo, antes de produzir fé. Sempre esperamos pelo pior antes de ver o melhor. Deus interrompe nossa vida com algo que nunca vimos e, em vez de louvá-lo, entramos em pânico. Interpretamos a existência de um problema como ausência de Deus e fugimos. Alguma coisa boa os pastores viram, senão teriam perdido o versículo seguinte. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não bastou aos pastores verem os anjos, talvez você pense que sim. O céu noturno se encheu de luz, a quietude rompida pela canção. Pastores comuns acordados de seu sono e colocados em pé por um coro de anjos. Glória a Deus nas alturas.
Aqueles homens jamais viram tal esplendor. Entretanto, não bastou aos pastores verem os anjos. Eles quiseram ver aquele que enviara os anjos. E como não ficariam satisfeitos até que o vissem, você pode traçar a longa linhagem dos seguidores de Cristo a pessoas em um pasto dizendo umas às outras: vamos, vejamos. Os magos tiveram o mesmo desejo. Queriam que seus olhos contemplassem Jesus. Tal como os pastores, eles não ficaram satisfeitos com aquilo que viram no céu noturno. Não que a estrela não fosse espetacular, não que o fato não fosse histórico. Ser testemunha daquele astro reluzente foi um privilégio para os magos, porém não foi suficiente. Não bastou ver a luz sobre Belém, precisavam ver a luz de Belém. Foram até lá para vê-lo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Seu nome é Jesus. Jesus. No quarto evangelho do Novo Testamento, é seu nome mais comum, usado quase 600 vezes. E como seu nome era comum, Jesus é a forma grega de Josué ou Jesua, nomes muito familiares do Antigo Testamento. Quando Deus escolheu o nome que seu filho teria, escolheu um nome humano, escolheu um nome tão comum que aparecia 2 ou 3 vezes em qualquer lista de presença. Ele era tangível, acessível, alcançável. Aqueles que caminharam com ele lembram-se não de um título ou de uma designação, mas de um nome, Jesus. Quando Deus decidiu revelar-se, ele o fez, surpresa das surpresas, por meio de um corpo humano. A língua que chamou o morto para fora era uma língua humana. A mão que tocou o leproso tinha sujeira embaixo das unhas. Os pés sobre os quais a mulher chorou tinham calos e estavam sujos. E suas lágrimas, não se esqueça de suas lágrimas, vieram de um coração tão partido quanto o seu ou o meu às vezes fica. Por conta disso, pessoas foram a ele. Puxa, e como foram a ele? Foram à noite, tocaram-no enquanto caminhava pela rua, seguiram-no no mar, dando a volta pela costa, convidaram-no a ir aos seus lares e colocaram seus filhos aos pés dele. Por quê? Porque ele se recusou a ser uma estátua numa catedral ou um sacerdote num púlpito elevado. Em vez disso tudo, ele escolheu ser Jesus. Porque ele é amor. Se você fosse Deus, dormiria sobre a palha, beberia leite materno e usaria fraldas? Eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar anjos para dormir sobre a palha. Deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Quando viu o tamanho do útero, poderia ter desistido. Quando percebeu como suas mãos seriam pequenas, quão suave seria sua voz, quanta fome seu estômago sentiria, poderia ter desistido. Ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que arranhou o joelho, ou assoou o nariz, ou comeu pão queimado, poderia ter virado as costas e ido embora. Quando viu o chão poeirento de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa a cumprir, quando seus colegas de escola cochilaram durante a leitura da Torá, a sua Torá. Em qualquer momento, Jesus poderia ter dito: chega, já basta, vou voltar para casa. Mas ele não fez isso. Não o fez porque ele é amor. Completamente humano, completamente divino. Os anjos viram Maria trocar as fraldas de Deus. O universo assistiu maravilhado ao Todo-Poderoso aprender a andar. Crianças brincaram com ele na rua. Se o líder da sinagoga de Nazaré soubesse quem estava ouvindo seus sermões, talvez Jesus tenha tido espinhas. Quem sabe fosse desafinado. Pode ser que uma menina de sua rua tenha se apaixonado por ele. Seus joelhos podem ter sido ossudos. Uma coisa é certa: embora fosse completamente divino, ele também era completamente humano. Por 33 anos,
ele sentiria tudo o que eu e você já sentimos. Ele se sentiu fraco, seus pés doeram, teve medo do fracasso, ficou resfriado, arrotou e partes de seu corpo cheiravam mal. Seus sentimentos foram feridos, ficou cansado e sua cabeça doeu. Pensar em Jesus por esse ângulo parece quase irreverente, não é mesmo? Não é algo que gostamos de fazer, é incômodo. É muito mais fácil manter a humanidade de fora da encarnação. Vamos tirar o esterco em volta da manjedoura, limpar o suor de seu rosto, fingir que ele nunca roncou, que nunca suou o nariz ou que nunca acerrou o dedo com o martelo. Mas não faça isso. Pelos céus, não faça. Deixe que ele seja tão humano quanto desejava ser. Deixe que ele entre no meio da sujeira e da lama de nosso mundo, pois somente se o deixarmos entrar é que ele pode nos tirar dali. Cristo tornou-se um de nós, e ele o fez para redimir a todos nós. O crescimento em Nazaré. A cidade de Nazaré fica num cume. Certamente, nenhum menino nazareno resistiria a um passeio até a borda para olhar para o vale logo abaixo. Sentado 200 metros acima do nível do mar, o jovem Jesus podia examinar o mundo que criara. Flores silvestres na primavera, poentes maravilhosos, pelicano voando logo acima do ribeiro de Quizon e seguindo até o mar da Galileia, grama salpicada de tomilho aos seus pés, campos e figueiras à distância. Será que esses momentos não inspiraram palavras posteriores? Vejam como crescem os lírios do campo, ou observem as aves do céu. As palavras do Jesus Mestre nasceram nos pensamentos do Jesus Menino. Ao norte de Nazaré ficam as colinas de Naftali, coroadas de vegetação. Ao lado de uma delas situava-se a vila de Safed, conhecida na região como a cidade colocada sobre a colina. Será que Jesus estava pensando em Safed quando disse: "Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte"? O fabricante de jugos mais tarde explicou: "O meu jugo é suave." Aquele que certamente tirou serragem dos olhos diria: "Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?" Jesus entrou para a vida pública com cerca de 30 anos de idade. Para entrar na vida pública, você precisa deixar a vida privada. Para mudar o mundo, Jesus precisou dizer adeus ao seu mundo. Precisou dar um beijo em Maria, fazer uma última refeição na cozinha, dar uma última caminhada pelas ruas. Será que ele subiu uma das colinas de Nazaré pensando no dia em que subiria a colina próxima de Jerusalém? Ele sabia o que iria acontecer. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Cada grama de sofrimento fora registrado. A ele cabia apenas fazer sua parte. Não que fosse obrigado. Nazaré era uma cidade aconchegante. Por que não montar uma carpintaria? Manter sua identidade em segredo? Voltar à era das guilhotinas ou da cadeira elétrica e passar a cruz adiante? Ser forçado a morrer é uma coisa, mas dispor-se a tomar a própria cruz é algo bem diferente. O dia em que deixou Nazaré é o dia em que ele declarou sua devoção por mim e por você. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo esvaziou-se a si mesmo. Ninguém em Nazaré o saudou como filho de Deus. Ele não se destacou na fotografia da classe da escola primária, nem exigiu que sua apresentação no livro de alunos do ensino médio fosse em papel brilhante. Os amigos o conheciam como carpinteiro, não como um aluno que ganhou medalha de honra ao mérito. Sua aparência não fazia as pessoas virarem o pescoço para o observarem. Sua posição não lhe concedeu nenhum reconhecimento. No grande salto de seu nascimento, Jesus abandonou os privilégios celestiais e revestiu-se das dores terrenas, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo. Deus procura aqueles que façam o mesmo. A maior descoberta do universo é o maior amor do universo, o amor de Deus. Ele deixou a carpintaria. A imensa porta rangeu à medida que era aberta. Com apenas alguns passos, ele cruzou a oficina vazia e abriu as venezianas de madeira para que um raio de sol penetrasse na escuridão, pintando um quadrado de luz do dia no chão empoeirado. Deu uma olhada na carpintaria. Permaneceu por um instante no refúgio daquela pequena sala que abrigara tantas lembranças agradáveis. Pegou o martelo, passou os dedos pela lâmina afiada da serra, bateu na madeira já bastante desgastada do cavalete. Viera para dizer adeus. Chegara o momento de partir. Ouvira alguma coisa que o fez saber que aquela era a hora. Assim, veio sentir pela última vez o cheiro de serragem e madeira. A vida era calma ali. A vida era tão segura. Passara incontáveis horas de alegria ali. Naquele chão empoeirado, ele brincou e engatinhou enquanto seu pai trabalhava. Foi ali que José o ensinou a segurar o martelo. Foi naquela bancada que ele construiu sua primeira cadeira. Imagina o que ele pensou ao dar a última olhada na sala. Talvez tenha parado por um instante na bancada, olhando para a pequena sombra projetada pelo cinzel e os cavacos de madeira. Talvez tenha prestado atenção nas vozes do passado que enchiam o ar. Fico pensando se ele hesitou, se seu coração estava partido, se segurou algum prego nas mãos, antevendo a dor que sentiria. A partida deve ter sido difícil. Afinal de contas, a vida de carpinteiro não era ruim. Não era ruim mesmo. Os negócios iam bem, o futuro era brilhante e o trabalho era agradável. Fico pensando se ele quis ficar. Poderia fazer um bom trabalho aqui em Nazaré, estabelecer-me nesta cidade, ter uma família, ser um líder da comunidade. Penso assim porque sei que ele já havia lido o último capítulo. Ele sabia que os pés que se afastariam da sombra segura da carpintaria não descansariam até que fossem perfurados e pregados numa cruz romana. Sabe, ele não precisava partir. Ele tinha escolha. Poderia ter permanecido. Poderia ter ficado de boca fechada. Poderia ter ignorado o chamado ou, no mínimo, deixado para depois. E se tivesse optado por ficar, quem saberia? Quem o culparia? Mas o coração não o deixaria fazer isso. Se houvesse alguma hesitação da parte de sua humanidade, ela foi vencida pela compaixão de sua divindade. Sua divindade ouviu as vozes. Sua divindade ouviu o clamor desesperado do pobre, as acusações amargas do abandonado, o desespero da incerteza daqueles que tentam salvar a si mesmos. A sua divindade viu os rostos, alguns franzidos, alguns chorosos, alguns ocultos por trás dos véus, alguns obscurecidos pelo medo, alguns sinceros em sua busca, alguns pasmos diante do tédio. Do rosto de Adão, a face da criança que nasceu em algum lugar do mundo enquanto você escuta essas palavras, ele viu a todos. E você pode estar certo de uma coisa: dentre as vozes que ecoaram naquela carpintaria em Nazaré, estava a sua voz. Suas orações silenciosas, feitas num travesseiro manchado de lágrimas, foram ouvidas antes mesmo de serem feitas. Suas dúvidas mais profundas sobre a morte e a eternidade, ele partiu por sua causa. O bebê de Belém, Emanuel. Lembre-se da promessa do anjo? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel. O nome aparece na mesma forma hebraica em que foi apresentado 2000 anos atrás. Emanu significa conosco. El refere-se a Elohim, ou Deus. Não é Deus acima de nós, nem Deus em algum lugar da vizinhança. Ele veio como o conosco Deus, o Deus conosco. Também não é Deus com um rico,
ou Deus com o religioso, mas Deus conosco, todos nós, russos, alemães, brasileiros, budistas, mórmons, motoristas de caminhão, taxistas e bibliotecários, Deus conosco. Sua missão. Jesus, o galileu bronzeado que falou com autoridade estrondosa e humildade pueril. Ele poderia ter vivido acima de nós ou longe de nós, mas não o fez. Ele viveu entre nós, tornou-se amigo do pecador e irmão do pobre. Jesus é tentado no deserto. Jesus entrou no Rio Jordão como um carpinteiro e saiu como Messias. Com a pele ainda molhada da água de seu batismo, ele se afastou da comida e dos amigos e entrou no território das hienas, dos largatos e dos abutres. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O deserto não foi algo comum para Jesus. A normalidade fora deixada no Jordão e seria redescoberta na Galileia. O deserto foi, e é antípico, um parêntese obscuro na história da vida, uma época brutal de encontros cara a cara com o diabo. Jesus enfrentou tentação por 40 noites. Perceba que ele não enfrentou tentação em apenas um dos 40 dias. Jesus foi levado ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. A batalha não se limitou a 3 perguntas. Jesus passou 1 mês e 10 dias aplicando força bruta contra o acusador. O deserto foi um inverno longo e solitário. Lembra-se de como o acusador o tentou? Se és o Filho de Deus? Por que o acusador diria isso? Porque ele sabia o que Cristo ouvira em seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Você tem certeza que é o Filho de Deus? É o que o acusador está perguntando. Então vem o desafio. Prove. Prove fazendo alguma coisa. Manda esta pedra transformar-se em pão. Se me adorares, tudo será teu. Joga-te daqui para baixo. Que sedução sutil. O acusador não acusa Deus. Ele simplesmente levanta dúvidas em relação a Deus. Sua obra é suficiente? Coisas materiais, como transformações de pães ou saltar do templo, recebem valor semelhante ao de obras espirituais. Ele tenta fazer-nos desviar gradualmente de nossa fonte de confiança, afastando-nos da promessa de Deus e enfatizando nosso desempenho. Jesus não morde a isca, nenhum sinal celeste é solicitado. Ele não pede um raio, simplesmente cita a Bíblia. 3 tentações, 3 declarações. Está escrito, dito está. A arma escolhida para a sua sobrevivência é a Escritura. Se a Bíblia foi suficiente para o deserto dele, não seria suficiente para o nosso? Não se confunda aqui. Tudo de que eu e você precisamos para sobreviver no deserto está no livro. Precisamos simplesmente dar-lhes ouvidos. O mundo jamais conheceu o coração tão puro, nem caráter tão perfeito. Sua audição espiritual era tão aguçada que jamais deixou de ouvir um sussurro celestial. Sua misericórdia era tão abundante que nunca perdeu uma chance de perdoar. Nenhuma mentira saiu de seus lábios, nenhuma distração atrapalhou sua visão. Ele tocou quando outros se afastaram, ele suportou quando outros desistiram. A vida de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de vida no mundo em trevas. Os discípulos de Jesus o seguem. Rabi, perguntaram João e André, onde estás hospedado? Pergunta ousada. Não pediram que Jesus lhes desse um minuto, uma opinião, uma mensagem ou um milagre. Pediram o endereço dele. Queriam passar um tempo com ele. Queriam conhecê-lo. Queriam saber o que fizera sua cabeça virar, seu coração queimar e sua alma clamar. Queriam estudar seus olhos e seguir seus passos. Queriam saber o que fazia rir
e se já se havia cansado alguma vez. Acima de tudo, eles queriam saber: será que Jesus era quem João disse que ele era? E se era, o que será que Deus estaria fazendo aqui na terra? Não dava para responder essa pergunta conversando com o primo dele, João. Precisavam conversar com um homem em pessoa. Qual foi a resposta de Jesus aos discípulos? Venham e verão. Eles queriam mais do que salvação. Queriam um Salvador. Queriam ver Jesus. Ele sofreu muitas dores para ser tão humano quanto o homem da esquina. Não precisava estudar, mas mesmo assim foi à sinagoga. Ele não precisava receber salário, mas ainda assim trabalhou na oficina. Ele conheceu a comunhão dos anjos e ouviu as harpas do céu, mas ainda assim foi a festas promovidas por coletores de impostos. E sobre seus ombros foi colocado o desafio de redimir a criação. Mas ele ainda encontrou tempo para andar 140 quilômetros de Jericó a Canaã para ir a um casamento. Um casamento em Canaã. Imagine 6 homens andando por uma estrada estreita. O amanhecer dourado explode por trás deles, projetando sombras longas à frente. O frio da manhã exige roupas mais grossas. A grama brilha com diamantes de orvalho. O rosto dos homens demonstra avidez, mas eles são comuns. Seu líder é confiante, mas desconhecido. Eles o chamam de Rabi. Sua aparência está mais para de um trabalhador braçal. E isso está correto, pois passou mais tempo trabalhando do que ensinando. Nesta semana, porém, seu ensino teve início. Aonde vão? Ao templo para adorar? À sinagoga para ensinar? Às colinas para orar? Não lhes foi dito. Talvez tenha sido André a perguntar. Quem sabe Pedro? Pode ser que todos tenham abordado Jesus, mas aposto que em algum ponto da jornada os discípulos tenham expressado suas pressuposições. Então, Rabi, aonde o Senhor está nos levando? Ao deserto? Não, opina outro. Ele está nos levando ao templo. Ao templo? Desafia um terceiro. Estamos a caminho da terra dos gentios. Então um coro de confusão irrompe e só termina quando Jesus ergue a mão e diz claramente: vamos a um casamento. Silêncio. João e André olham um para o outro. Um casamento? Dizem. João Batista nunca foi a um casamento, porque há bebida, riso, dança. Por que iríamos a um casamento? Boa pergunta. Por que Jesus levaria seus seguidores a uma festa logo em sua primeira jornada? Ele não tinha princípios a ensinar? Seu tempo não era limitado? Como um casamento se encaixaria em seus propósitos aqui na terra? Por que Jesus foi a um casamento? A resposta? Ela é encontrada no 2º versículo de João, capítulo 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus não foi convidado por ser uma celebridade. Ele ainda não era. O convite não foi motivado pelos milagres. Ele ainda não realizara nenhum. Por que o convidaram? Acho que gostavam dele. Você acha isso importante? Bom, eu acho que sim. Acho que é significativo o fato de que pessoas comuns de uma cidade pequena gostavam de estar com Jesus. Acho que é digno de nota perceber que o Todo-Poderoso não agia com presunção. Nada indica que ele tenha usado seu status celestial para seu benefício. É simplesmente impossível achar que as pessoas próximas dele ficaram cansadas de sua altivez e o questionaram. Bem, quem lhes disse que você é Deus? Sua fé fez dele uma pessoa amável. O milagre do vinho no casamento. Maria enfrentava um dilema. A festa está acontecendo. Os convidados celebravam, mas o vinho acabara. Naquela época, o vinho era para a festa de casamento o que o bolo é para a festa de hoje. Oferecer vinho era mostrar respeito pelos convidados. Não oferecer vinho era um insulto. Veja como Maria reagiu. Sua solução apresenta um plano prático para desatar os nós da vida. Eles não têm mais vinho, disse ela a Jesus. Perceba a sequência dos eventos nos versículos seguintes. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora
Tire um pouco da água desses potes e leve ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Viu a sequência? Primeiramente, os potes foram cheios de água. Depois, Jesus instruiu os serviçais a levarem a água, não o vinho, ao dirigente da festa. Perceba que a água tornou-se vinho depois de eles terem obedecido, não antes. Da próxima vez que você enfrentar uma calamidade comum, siga o exemplo de Maria no casamento sem vinho. Identifique o problema. Você já terá resolvido metade da questão. Apresente-o a Jesus. Ele tem prazer em ajudar. Faça o que ele disser, por mais louco que possa parecer. Motivado pelo amor e guiado por sua divindade, Deus surpreendeu a todos. Ele se tornou homem. No mistério intangível, ele se disfarçou de carpinteiro e viveu no vilarejo poeirento da Judéia. Determinado a provar o amor que tinha por sua criação, caminhou incógnito por seu próprio mundo. Calejou as mãos de tanto tocar feridas, e suas palavras, compassivas, tocaram corações. Ele se fez um de nós. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Jesus prega e fornece peixe. Jesus precisa de um barco. Pedro o fornece. Jesus prega. Pedro fica contente com o que ouve. Jesus, porém, sugere uma viagem de pescaria no meio da manhã, e Pedro lhe dá aquela olhada. É o olhar que diz: não é hora de fazer isso. Passa os dedos pelo cabelo e diz suspirando: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Você consegue perceber a inutilidade das palavras de Pedro? O barco flutuou a noite inteira sobre o manto negro do mar sem pegar nenhum peixe. As lanternas de barcos distantes balançavam como vagalumes. Os homens lançavam as redes e enchiam o ar com o som de sua atividade. Silêncio. Ah, o que Pedro deve ter pensado? Estou cansado, cansado até a alma. Quero comer e dormir, não sair para pescar. Será que pareço seu guia turístico? Além do mais, metade da Galileia está olhando. Já me sinto um fracasso, e ele agora quer fazer uma exibição de pescaria no meio da manhã. Não dá para pescar de manhã. Não me inclua nisso. Independentemente de quais tenham sido os pensamentos de Pedro, eles foram resumidos nesta frase: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mesmo assim, ele responde: mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pedro não demonstra entusiasmo. Ele não tem nenhum. Naquele momento, precisava desdobrar as redes, puxar os remos e convencer Tiago e João a adiarem o descanso. Ele tinha de trabalhar. Se a fé fosse medida em centímetros, a dele estava na casa dos décimos de milésimos. Inspirado? Não. Mas obediente? Admiravelmente. Em 1/10 de milésimo era tudo o que Jesus queria. Vá para onde as águas são mais fundas. Instrui o homem-Deus. Por que águas profundas? Será que Jesus sabia de algo que Pedro não sabia? Encontrar peixes é fácil para o Deus que os criou. Para Jesus, o mar da Galileia é um pequeno aquário dentro de um armário de cozinha. Pedro joga a rede, deixa que ela bata na água e então observa enquanto ela desaparece. Lucas não nos diz o que Pedro fez enquanto esperava a rede afundar, de modo que vou fazê-lo. Gosto de pensar que, enquanto segurava a rede, Pedro olha para Jesus por cima do ombro. Também gosto de pensar que, sabendo que Pedro está prestes a ser puxado para a água, Jesus começa a sorrir. Os lábios entreabertos por baixo do bigode começam a revelar seus dentes. Jesus tenta se conter, mas não consegue. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos. Fica a ponto de começarem a afundar.
O braço de Pedro está enfiado na água. É tudo o que ele pode fazer até que os outros homens venham ajudar. Depois de alguns instantes, os 4 pescadores e o carpinteiro estão até os joelhos de saltitantes animais prateados. Pedro tira os olhos da rede e volta-se para a face de Cristo. Naquele momento, pela primeira vez, ele vê Jesus. Não Jesus, o descobridor de peixes. Não Jesus, o imã de multidões. Não Jesus, o rabi. Pedro vê Jesus, o Senhor. Jesus é especialista em restaurar a esperança da alma. Um homem aleijado descido pelo telhado. O homem não podia andar, não conseguia ficar em pé. Seus membros estavam curvados e seu corpo torcido. Um mundo que ia apenas até a cintura passava diante dele enquanto ficava sentado e observava. Não importa se ele nasceu paralisado ou se ficou assim depois, o resultado final era o mesmo: dependência total dos outros. Alguém precisava lavar seu rosto e banhar seu corpo. Ele não podia assoar o nariz nem fazer uma caminhada. Ele só corria nos sonhos. Quando olhavam para ele, as pessoas não viam um homem, viam um corpo que precisava de um milagre. Não foi isso que Jesus viu, mas era os que as pessoas viam, e certamente era isso que seus amigos viam. Assim fizeram aquilo que qualquer um de nós faria por um amigo. Tentaram conseguir alguma ajuda para ele. Correu a notícia de que estava na cidade o carpinteiro que se tornara mestre, que se tornara milagreiro. Conforme a notícia se espalhou, as pessoas foram chegando. Vieram de todo canto e choupana de Israel. Vieram como soldados voltando da batalha, enfaixados, aleijados, cegos, velhos com o rosto enrugados e boca sem dentes, jovens com filhos surdos e coração partido, pais com filhos que não conseguiam falar, esposas com ventre infrutífero. Parecia que o mundo fora até lá para ver se ele era real, justo ou as duas coisas. Quando seus amigos chegam ao local, a casa estava cheia. Pessoas ocupavam completamente as entradas. Crianças estavam sentadas nas janelas. Outras olhavam por cima de ombros. Como aquele pequeno grupo de amigos poderia atrair a atenção de Jesus? Precisavam fazer uma escolha. Entramos ou desistimos? Um deles disse ter uma ideia. Os 4 se reuniram em torno do paralítico e ouviram um plano para subir até o topo da casa, abrir o telhado e baixar o amigo usando suas cintas. Era arriscado. Eles poderiam cair. Era perigoso. Ele poderia cair. Era incomum. Abrir o telhado da casa de outra pessoa era antissocial. Era inoportuno. Jesus estava ocupado, mas era a única chance de verem Jesus. Assim subiram ao telhado. A fé faz essas coisas. A fé faz o inesperado. E a fé chama a atenção de Deus. Veja o que Marcos diz. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Finalmente alguém acreditou no que ele dizia. 4 homens tiveram suficiente esperança nele e amor por seu amigo a ponto de se arriscar. A maca que desceu foi um sinal do alto. Alguém acreditava. Alguém estava disposto a arriscar-se a sofrer constrangimento e ofensa por apenas alguns momentos com o galileu. Jesus foi tocado por aquela cena de fé. Os amigos querem que Jesus dê ao homem um novo corpo para que possa andar. Jesus dá graça para que o homem possa viver. Jesus teve compaixão pelo doente, misericórdia para com o rebelde e coragem para enfrentar os desafios. Deus deseja que você também tenha. Um menino morto volta à vida. 2 multidões, uma entrando na cidade e outra saindo. Elas não poderiam ser mais diferentes. O grupo que chega está agitado, rindo e falando. Eles seguem Jesus. O grupo que sai da cidade é solene. Uma massa de tristeza hipnotizada pelo réquiem da morte. Acima deles está a razão de seu pesar, um corpo frio sobre uma maca de vime. A mulher no fim da procissão é a mãe. Ela já havia seguido por aquele caminho antes. Parece que foi ontem que sepultou o corpo do marido. Seu filho seguira com ela naquela ocasião. Agora, caminha sozinha, isolada em sua tristeza. Ela é a vítima desse funeral.
Os seguidores de Jesus param e dão passagem às sombras da procissão. O manto do luto silencia o riso dos discípulos. Ninguém fala. O que poderiam dizer? Eles sentem o mesmo desespero sentido pelos observadores de qualquer funeral. Algum dia isso acontecerá comigo. Ninguém intervém. O que poderiam fazer? A única opção é ficar ali e assistir à passagem dos pranteadores. Jesus, porém, sabe o que dizer e o que fazer. Quando vê a mãe, seu coração começa a se partir e seus lábios começam a se apertar. Ele olha furiosamente para o anjo da morte que paira sobre o corpo do menino. Não dessa vez, acusador. Este menino é meu. Naquele momento, a mãe passa diante dele. Jesus fala com ela. Não chore. Ela para e olha para o rosto do estranho. Se ela não ficou chocada com a audácia dele, você pode apostar que alguma das testemunhas ficou. Não chorar? Não chorar? Que tipo de pedido é esse? Um pedido que somente Deus pode fazer. Jesus caminha na direção do esquife e o toca. Aqueles que o carregam interrompem sua marcha. Os pranteadores param de se lamentar. Enquanto Jesus olha para o menino, a multidão fica em silêncio. Jovem, disse ele com voz calma, eu lhe digo, levante-se. Os vivos ficam incertos à medida que o morto volta à vida. Dedos enrijecidos se movimentam. Maçãs do rosto pálidas ganham cor. O homem morto se levanta. É cativante a descrição que Lucas faz daquilo que aconteceu. Jesus o entregou à sua mãe. Como você se sentiria num momento como esse? O que você faria? Um estranho lhe diz para não chorar enquanto você olha para seu filho morto. Aquele que se recusa a prantear no meio da tristeza paga para ver o blefe do diabo e então deixa todos horrorizados ao fazer um chamado na caverna da morte. De repente, aquilo que fora tirado é restituído, o que fora roubado é recuperado. Aquilo do que você havia abdicado lhe é devolvido. Jesus deve ter sorrido quando os dois se abraçaram. Aturdida a multidão irrompe em gritos e aplausos. Todos se abraçam e dão tapas nas costas de Jesus. Alguém proclama o inegável. Deus interveio em favor do seu povo. Quando mãos se estenderam e vozes pediram, Jesus respondeu com amor. Ele o fez porque o código dentro dele desarmou o alarme. O código é digno de nota. As pessoas são preciosas. Muitos daqueles que ele curou jamais diriam obrigado, mas ele os curou mesmo assim. A maioria estava mais preocupada em ficar sã do que em ser santa, mas ele os curou mesmo assim. Alguns daqueles que hoje pediram pão clamaram por seu sangue meses depois, mas ele os alimentou mesmo assim. O que Jesus sabia que lhes permitiu fazer o que fez? Que o código interno impediu que a sua calma irrompesse em caos? Ele sabia o valor das pessoas. Jesus acalma uma tempestade. Jesus e os discípulos estão num barco cruzando o mar da Galileia. Uma tempestade se forma repentinamente e o que estava calmo se torna violento. Ondas monstruosas se levantam do mar e rompeiam o barco. Marcos descreve a situação com clareza. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. É muito importante que você tenha um quadro preciso de modo que vou pedir-lhe que se imagine naquele barco. É uma embarcação resistente, mas não é páreo para as ondas de 3 metros de altura. A proa mergulha na parede de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco, até que a proa parece apontar direto para o céu. Quando você acha que vai virar para trás, o barco se lança para frente, na direção do vale de outra onda. Uma dúzia de outras mãos se junta às suas, agarrando o mastro. Todos os passageiros daquele barco estão com mãos molhadas e olhos arregalados. Você tenta ouvir uma voz tranquilizadora, mas tudo o que consegue escutar são gritos e orações. De repente, você se dá conta. Está faltando alguém. Onde está Jesus? Ele não está no mastro. Não está se segurando na borda. Onde está ele? Então, você ouve algo. Um ruído. Um som diferente. Como se alguém estivesse roncando.
Você se vira e olha. Ali, no fundo do barco, está Jesus, dormindo. Você não sabe se fica surpreso ou irritado, e desse modo tem ambas as sensações. Como ele pode dormir num momento como esse? Ou, como perguntar aos discípulos: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se importou? Claro que sim. Ele simplesmente tinha uma perspectiva diferente. A mesma tempestade que fizera os discípulos entrarem em pânico o deixara sonolento. O que colocara medo nos olhos deles o fizera dormir. O barco era uma tumba para os seguidores e um berço para Cristo. Como ele podia dormir em meio a uma tempestade? Simples, ele tinha controle sobre ela. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Incrível, ele não recita um mantra, nem sacode uma varinha. Nenhum anjo é chamado, nenhuma ajuda é necessária. As águas revoltas se transformam instantaneamente no mar tranquilo, calma imediata. Nenhuma marola sequer, nenhuma gota, nenhum vento. Num instante, o mar deixa de ser uma torrente turbulenta e se transforma num lago pacífico. Qual foi a reação dos discípulos? Leia o versículo 41. Ficaram completamente abismados, tontos. Afinal, quem é esse? Perguntaram. O vento e o mar estão ao seu dispor. Eles nunca viram um homem assim. As ondas lhe eram sujeitas e os ventos lhe eram servos. Isso era apenas o começo daquilo que esses companheiros do mar viriam a testemunhar. Antes do fim, veriam peixes pulando para dentro do barco, demônios entrando em porcos, aleijados se transformando em dançarinos e cadáveres voltando a ser pessoas vivas que respiram. Quando Jesus diz que vai cuidar de você, ele está falando sério. Não precisamos confiar em alguém que seja maior do que nós? Jesus diz: Eu sou essa pessoa, confia em mim. Todos os dias, Deus satisfaz necessidades diárias, de maneira miraculosa. Ele o fez no passado, ainda o faz e o fará por você. Jesus cura a filha de Jairo. A multidão do lado de fora da casa abre caminho para o Pai. Aquelas pessoas fariam isso em qualquer dia, afinal, ele é o líder da cidade, mas o fazem neste dia porque a filha dele está morrendo. Jairo caminha rapidamente pela vila pesqueira de Cafarnaum. O tamanho da multidão que o segue aumenta à medida que ele passa diante de outras pessoas. Elas sabem aonde Jairo vai, sabem a quem ele procura. Jairo vai à praia para procurar Jesus. Ao chegarem perto da água, vem o mestre, cercado por uma multidão. Um cidadão vai à frente para abrir caminho, anunciando a presença do chefe da sinagoga. Os aldeões acatam, um mar vermelho de gente deixando uma trilha murada de pessoas. Jairo não perde um segundo sequer. Quando viu Jesus, caiu de joelhos, transtornado, enquanto implora dizendo: Minha filha está à beira da morte. Venha e coloque suas mãos sobre ela para que melhore e viva. Jesus foi com ele, com a multidão seguindo de perto, empurrando e chocando-se contra ele. A disposição instantânea de Jesus enche os olhos de Jairo de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, um raio de sol cai sobre a alma do Pai. Ele praticamente corre ao conduzir Jesus pelo caminho de volta até sua casa. Jairo ousa acreditar que está prestes a ver o milagre. As pessoas saem do caminho e depois da passagem deles, voltam a segui-los. Servos correm à frente para informar a esposa de Jairo. Mas então, do mesmo modo repentino como começou, Jesus para. Sem perceber, Jairo dá mais uma dúzia de passos antes de notar que está só. As pessoas pararam quando Jesus parou. Todo mundo está tentando entender a pergunta de Jesus: Quem tocou em meu manto? A frase dispara uma grande agitação. Cabeças viram-se umas para as outras. Discípulos respondem a Cristo. Alguém dá um passo para trás para que outra pessoa possa vir à frente. Jairo não consegue ver quem é. E para ser franco,
Ele não se importa. Segundos preciosos estão indo embora. Sua filha está indo embora. Jairo sente um toque em seu ombro. Volta-se para olhar para a face pálida de um servo triste, que lhe diz: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus ouviu as palavras do servo. Ninguém precisava lhe contar sobre a morte da menina. Embora separado de Jairo, ocupado com o caso da mulher, cercado por aldeões que empurravam, Jesus jamais afastou os ouvidos do pai da menina. Jesus ouviu o tempo todo. Ele ouviu. Ele se importou. Importou-se o suficiente para acalmar o medo de Jairo, para ir à casa de Jairo. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Uma declaração no meio do caminho teria funcionado. Um pronunciamento de longe teria despertado o coração da menina. Mas Jesus queria fazer mais do que ressuscitar o morto. Queria mostrar que ele não apenas se importa, mas que ele vai a todos. Deus tem uma paixão peculiar pelo esquecido. Você já notou isso? Viu as mãos dele sobre a pele apodrecida do leproso? Viu a face da prostituta em suas mãos? Viu como ele respondeu ao toque da mulher com hemorragia? Repetidas vezes, Deus deseja que entendamos a mensagem. Ele tem uma paixão peculiar pelo esquecido. O que a sociedade despreza, Deus acolhe. O que o mundo destrói, Deus recupera. Ao solitário, Jesus diz: já passei por isso. Ao desanimado, Cristo balança a cabeça e diz: já passei por isso. Jesus alimenta 5.000 pessoas. 5.000 homens e suas famílias seguem os discípulos. Jesus tenta se livrar da multidão, cruzando o mar, mas termina descobrindo que a multidão o espera do outro lado. Ele queria ficar um tempo a sós com os discípulos, mas em vez disso, encontra uma multidão. Queria um tempo para pensar, mas em vez disso, pessoas querem vê-lo. Passa um tempo ensinando-as e então volta-se para Filipe e pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? Como Filipe respondeu? Ele está ciente do problema, mas não faz ideia de qual seja a solução. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Igualmente perturbador é o silêncio dos outros discípulos. Estariam eles sendo otimistas? Leia suas palavras e veja por si mesmo. Esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Vamos lá, rapazes, que tal um pouco de fé? Você pode alimentar essas pessoas, Jesus. Nenhum desafio é grande demais para o Senhor. Já ouvimos curar o doente e ressuscitar o morto. Sabemos que o Senhor pode alimentar essa multidão. Mas não foi isso que eles disseram. Se a fé é uma vela, aqueles homens estavam na escuridão. Nunca ocorreu aos discípulos devolver o problema a Jesus. Somente André teve tal ideia, mas sua fé era pequena. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? André pelo menos foi até Jesus, levando uma ideia, mas ele não vai com muita fé. A verdade é que seria muito difícil encontrar fé na colina naquele dia. O que Jesus faz? Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando os discípulos não oraram, Jesus orou. Quando os discípulos não viram Deus, Jesus buscou Deus. Quando os discípulos foram fracos, Jesus foi forte. Quando os discípulos não tiveram fé, Jesus teve. Ele agradeceu a Deus. Pelo quê? Pelas multidões? Pelo alvoroço? Pelo cansaço? Pelos discípulos sem fé? Não. Ele agradeceu a Deus pelo cesto de pão. Ele ignorou as nuvens e encontrou um raio de luz e agradeceu a Deus por ele. Orando na montanha. Tendo despedido a multidão,
subiu sozinho a um monte para orar. O que Jesus sonhava fazer e o que parecia ser capaz de fazer estavam separados por um abismo impossível. Assim Jesus orou. Não sabemos sobre o que ele orou, mas tenho meus palpites. Orou para que olhos cegados pelo poder pudessem ver a verdade de Deus. Orou para que discípulos encantados pelo sucesso pudessem acertar o fracasso. Orou para que líderes ansiosos pelo poder o seguissem até a cruz. Orou para que pessoas que desejam pão para o corpo tivessem fome do pão para a alma. Orou para que o impossível se realizasse. Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Os ventos rugem sobre o mar da Galileia como um falcão atrás de um rato. Raios cortam o céu negro. Nuvens vibram diante dos trovões. A chuva cai, primeiro leve, depois forte. E por fim, golpeia o convés do barco até todos a bordo ficarem ensopados e tremendo. Ondas de 3 metros de altura os erguem e depois os jogam para baixo com uma força de quebrar ossos. Esses homens ensopados não parecem uma equipe de apóstolos que está há uma década de mudar o mundo. Eles são mais parecidos com um punhado de marinheiros trêmulos que temem que a próxima onda que enfrentarão seja a última. Você pode ter certeza de uma coisa: o que tem os olhos mais arregalados é o mesmo que tem os bíceps mais fortes. Pedro. Ele já viu tempestades antes, já viu naufrágios e corpos inchados boiarem até a praia. Ele sabe o que a fúria do vento e das ondas podem fazer. E sabe que momentos assim não combinam com atos heróicos individuais, são momentos para buscar alguma ajuda. É por isso que ao ver Jesus andar sobre a água, rumo ao barco, ele é o primeiro a dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Bem, alguns dizem que essa declaração é uma simples tentativa de comprovação. Sugerem que Pedro quer saber se aquele que vem é realmente Jesus, e não simplesmente uma pessoa qualquer que estaria passeando naquele mar agitado pela tempestade no meio da noite. Puxa, não é possível ser tão cauteloso assim. Não compro essa ideia. Não acho que Pedro esteja buscando esclarecimento. Creio que está tentando salvar a sua própria vida. Ele tem consciência de 2 fatos. Está afundando e Jesus está em pé. E não leva muito tempo até que escolha onde gostaria de estar. As mãos que seguraram as estrelas no céu também limparam as lágrimas da viúva e do leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Uma mulher pega em pecado. É manhã. Um galo faz seu recital matutino. Um cachorro late dando boas-vindas ao dia. E um jovem carpinteiro fala num pátio. Jesus está sentado, envolvido por uma roda de ouvintes. Alguns concordam, acenando com a cabeça e abrem o coração em obediência. Eles aceitaram o mestre como seu mestre e estão aprendendo a aceitá-lo como seu Senhor. Não sabemos qual era o assunto daquela manhã. Oração, talvez, ou quem sabe bondade ou ansiedade. Fosse qual fosse o assunto, ele foi logo interrompido quando algumas pessoas entraram correndo no pátio. Determinadas, elas irromperam de uma rua estreita e correram até Jesus. Os ouvintes tiveram dificuldades para sair do caminho delas. A multidão é composta por líderes religiosos, presbíteros e diáconos da época, homens respeitados e importantes. Lutando para manter o equilíbrio em meio àquela onda de ira, está uma mulher vestida com roupas impróprias. Havia pouco, ela estivera na cama com um homem, que não um marido. Era assim que ela ganhava vida? Talvez sim, talvez não. Talvez o marido não estivesse por ali, o coração dela poderia estar partido. O toque do estranho foi terno e antes que pudesse perceber, acontecera. Não sabemos, mas o que de fato sabemos é que uma porta foi aberta abruptamente e ela foi arrancada de uma cama.
Ela mal teve tempo de cobrir o corpo antes de ser arrastada para a rua por 2 homens da idade de seu pai. Que pensamentos passavam por sua mente enquanto tentava se levantar? Com postura de santidade, a multidão avança na direção do mestre. Jogam a mulher em sua direção. Ela praticamente cai. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Atrevidos, ainda que por conta de coragem alheia, sorriem maliciosamente como se visse um rato indo atrás do queijo. A mulher busca as faces ansiosa por encontrar um olhar compassivo. Não encontra nenhum. Em vez disso, vê apenas acusação, olhares indiretos, lábios apertados, dentes rangendo, olhares que condenam sem ver, corações frios, empedernidos que condenam sem sentimento. Olha para baixo e vê as pedras nas mãos da turba, pedras da retidão, cujo propósito é tirar-lhe a luxúria a pedradas. Os homens apertam as pedras com tanta força que as pontas de seus dedos ficam brancas. Eles apertam as pedras como se fosse a garganta daquele pregador que tanto odeiam. Fico pensando, será que ele se cansou de ver corações manchados e rejeitados? Jesus viu um coração assim ao olhar para aquela mulher. Os pés dela estavam descalços e elameados, os braços cobriam-lhe o peito e as mãos se apertavam logo abaixo do queixo. E seu coração, seu coração estava em farrapos, rasgado tanto pela própria culpa como pela ira da turba. Diante disso, com a ternura que somente um pai pode ter, ele resolve desatar os nós e consertar os buracos. Começa distraindo a multidão. Ele desenha no chão. Todos olham para baixo. A mulher sente alívio assim que os olhares dos homens se afastam dela. Os acusadores são persistentes. Diga-nos, mestre, o que o senhor quer que façamos com ela? Ele poderia ter perguntado por que eles não haviam trazido o homem. A lei também o incriminava. Ele poderia ter perguntado por que, de uma hora para outra, eles estavam tirando a poeira de um velho mandamento que estava na prateleira havia séculos, mas não o fez. Ele simplesmente ergueu a cabeça e fez um convite. Acho que, se vocês nunca cometeram um erro, então têm o direito de apedrejar essa mulher. Voltou a olhar para baixo e começou a desenhar na terra outra vez. Alguém limpou a garganta como se fosse dizer algo, mas ninguém disse nada. Pés se mexeram, olhares baixaram. Então ouviu-se um baque seco, mais um, outro. As pedras começaram a cair no chão. E eles começaram a ir embora. A começar pela barba mais grisalha e terminando na mais escura. Todos se viraram e partiram. Vieram como um, mas saíram um a um. Jesus pediu à mulher que olhasse para cima. Ninguém a condenou? Ele sorri conforme ela levanta a cabeça. Talvez esperasse ouvir uma repreensão da parte dele. Talvez achasse que ele também se afastaria dela. Não tenho certeza, mas sei de uma coisa. Ela recebeu algo que não esperava. Recebeu uma promessa e uma ordem. A promessa, eu também não a condeno. A ordem, agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus cura um cego. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Este homem nunca viu um amanhecer. Não sabe diferenciar o roxo do rosa. Os discípulos culpam a árvore genealógica. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nenhum dos dois, responde o homem-deus. Sua condição vem desde o céu. A razão de o homem ter nascido sem visão foi para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isto é que é um papel ingrato, escolhido para sofrer. Alguns cantam para a glória de Deus, outros ensinam sobre a glória de Deus. Quem quer ser cego para a glória de Deus? O que é mais difícil, a condição em si ou a descoberta de que isso foi ideia de Deus? A cura se mostra tão surpreendente quanto a causa. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. O mundo está repleto de pinturas do homem-deus nos braços de Maria, no jardim do Getsêmani,
no cenáculo da tumba escura. Jesus tocando, Jesus chorando, rindo, ensinando, mas nunca vi um quadro de Jesus cuspindo. Cristo faz 1 ou 2 movimentos com os lábios, enche a boca de saliva, traz a bolha para perto dos lábios e deixa que ela saia, direto no chão. Então se agacha, mexe numa poça de, sei lá, como você chamaria aquilo? Massa santa? Terapia de cuspe? Solução salivar? Seja qual for o nome, ele coloca um punhado na mão, e então, com a calma de um pintor que cobre um buraco na parede com massa, Jesus coloca uma porção de barro milagroso nos olhos do homem. Vá lavar-se no tanque de Siloé. O pedinte vai apalpando até encontrar o caminho para o tanque, joga água no rosto sujo e tira o barro. O resultado é o primeiro capítulo de Gênesis, com exclusividade para ele. Luz onde havia trevas. Visão perfeita. Vultos difusos se tornam seres humanos, e João recebe o prêmio de relato bíblico mais sucinto quando escreve: o homem voltou vendo. Que é isso, João? Ficou sem palavras? Que tal? Ele voltou correndo e enxergando. Ele voltou dançando, vendo tudo. Deu altos berros, gritou e correu. Jesus tocou os intocáveis. Às vezes fico pensando no homem que sentiu o toque compassivo de Jesus. Ele faz uma aparição, apresenta um pedido e recebe um toque. Mas aquele toque mudou sua vida para sempre. Penso nesse homem porque nos tempos do Novo Testamento, a lepra ou hanseníase era a doença mais temida. Essa enfermidade transformava o corpo numa massa de úlceras e matéria em decomposição. Os dedos se curvavam e torciam, pedaços da pele perdiam a cor e exalavam mau cheiro. Certos tipos de lepras destruíam terminações nervosas, levando à perda de dedos das mãos, dos pés e até do pé ou mão inteiros. O leproso morria aos centímetros. As consequências sociais eram tão severas quanto as físicas. Considerando contagioso, o leproso ficava em quarentena, banido numa colônia de leprosos. Nas Escrituras, o leproso é o símbolo do derradeiro proscrito, infectado por algo que não procurou, rejeitado por seus conhecidos, evitado pelas pessoas que não conhecia, condenado a um futuro que não poderia suportar. O toque de Jesus não curou o doente, é bom dizer. Mateus tem o cuidado de mencionar que foi o pronunciamento de Jesus, e não seu toque que eliminou a doença. A infecção foi banida por uma palavra de Jesus. A solidão, porém, foi tratada por um toque de Jesus. Jesus tocou os intocáveis do mundo. As pessoas desejam seu toque compassivo. Pais levando seus filhos, o pobre trazendo seus medos, o pecador carregando suas tristezas. E todo aquele que foi a ele foi tocado, e o que foi tocado foi transformado.